Nasce o sol ao 2 de julho, brilha mais que no primeiro. É sinal que neste dia até o sol é brasileiro. Nunca mais o despotismo regerá nossas ações. Com tiranos não combinam brasileiros corações. Nunca mais o despotismo regerá nossas ações. Com tiranos não combinam brasileiros corações. Salve o rei de Campinas, de Cabrito e Pirajá. Nossa pátria hoje livre dos tiranos não será. Ele vai trazer narrativas que as pessoas esqueceram na nossa comunidade. Como, por exemplo, existia aqui em Salbara os bailes sobre 2 de julho. E aí Dona Sônia, Maria Rendeira, Dona Nini vai poder explicar melhor para a gente nesse documentário, certo? Também a chegada da imagem da cabocla, das imagens da cabocla e do caboclo. E segundo o senhor Luiz Brito, os avós deles foram responsáveis em trazer as imagens para aqui, para Salbara. Inclusive ele fala que os avós dele emprestaram a imagem do caboclo para lá, para Bom Jesus do Espaço, né? Isso está tudo nessa narrativa aqui de Salbara. Em 2000, né, eu fui eleito vereador e tudo aquilo que eu pensava em lutar por nosso município, eu apresentei o requerimento logo no meu primeiro ano, né, de mandato. Eu fui eleito em 2001, em março de 2001, eu apresentei esse requerimento, né, sobre, né, a questão da passagem do fogo simbólico no outro município, e foi muitas lutas, né. Na época, a secretária de Cultura era a Pro Marli, né? O prefeito era César Jambeiro. Marli começou a fazer os primeiros contatos com a Fundação Gregório de Matos, mas depois ela saiu da secretaria e esse movimento por parte da prefeitura, né, acalmou. Eu fui reeleito e quando eu fui reeleito, né, no mandato seguinte, né, eu enviei para o prefeito que tinha tomado posse, Bolinha, todo o material, todos os documentos que tinha tramitado a nível de município e a nível de estado. O prefeito Bolinha encaminhou para a secretária de Cultura, Dona Jana, né? E Dona Jana também fez procuração. E realmente só foi concretizado, né, esse pedido, esse sonho do povo salbarense, depois que nós conseguimos um contato, né, com o deputado federal, também da nossa região, né, de Maragogipe, Luiz Alberto. Foi aí que ele nos levou à Fundação Gregório de Matos e realmente a Fundação, né, se interessou por o assunto e está registrado, né, nos livros históricos a participação de Salbara realmente nas lutas pela independência do Brasil na Bahia. Minha avó, dentre as memórias que eu me recordo, ela falava de um tamarineiro que existe até hoje, na frente de onde eu resido. Ela falava que esse tamarineiro, ela ouviu das mais velhas dela que esse tamarineiro tinha sido plantado por uma preta africana. E sobre a Rua do Carro Quebrado, no distrito de Bom Jesus, que segundo ela, teria sido o carro da cabocla que teria quebrado nessa rua, né? Hoje é a avenida principal de Bom Jesus,
mas também conhecido pelos mais antigos como a Rua do Cabo Quebrado. Hoje nós não temos desfile no distrito de Bom Jesus, só nos 2 últimos anos, durante a pandemia, que nós levamos em formato de carreata essa réplica da cabocla para visitar o distrito de Bom Jesus, o que causou uma comoção muito grande, talvez pela fragilidade sentimental que se viveu durante a pandemia e o distrito ser visitado por esse ícone dessa guerreira, né, que simboliza a independência do nosso povo aqui no Recôncavo e que em Salbara não é diferente. A cabocla aqui de Salbara, popularmente conhecido como Brígida, que para mim é uma outra fonte de investigação a ser pesquisado, porque Brígida, se não me falha a memória, é um nome de origem francesa. E como nós sabemos que a Revolução Francesa, ela passa a ser uma revolução inspiradora para esses novos pensares de independência. Para a Bahia, por exemplo, nós temos nas cores da bandeira da Bahia as mesmas cores da bandeira da França. Nós temos na bandeira da Bahia uma pirâmide que vai nos lembrar a igualdade e fraternidade, né? Liberdade, igualdade e fraternidade. Então, todos esses ícones a gente faz a associação e que cabe investigação, né? Então, Brígida, como é conhecida popularmente e carinhosamente aqui na cidade, a nossa cabocla, ela representa o ícone maior dessa independência e, diga-se de passagem, um ícone feminino. É 2 de julho de uns 6 anos em diante. Saí até no carro vestido de cabocla, mas nessa época já existia os tesoureiros, entendeu? Aí teve várias pessoas aqui que foram tesoureiros que eu me lembro. Que ficava, ia para casa da pessoa, cabocla, naquela hora dava aquela despedida, né? E as pessoas que guardavam em casa. Ela só saía de casa, da casa da pessoa, no dia 30, no dia 1º. Assim, de ler que ia ser o próximo tesoureiro, entendeu? Sim. Lia aquele papel dizendo que ia ser o próximo tesoureiro. E era fulano de tal e tal, quem ia ser o procurador, como faz de festa. Sim. Entendeu? Para deixar para o ano seguinte. Para o ano seguinte. Tinha tesoureiro. Tem outro tesoureiro. Aí no outro dia, quando era a guardada, no dia da guardada da cabocla, aí é que ia buscar lá em Seu Chiquinho, aliás, lá na Rocinha, na casa dela, quem guardava sempre era minha tia Coló. Aí ela guardava na casa dela, quando era no outro dia, para guardar com 8 dias. Sim. Tinha esse negócio de 8 dias guardar a cabocla. Aí ela tornava a sair de noite e ia para a casa do tesoureiro. Levava o ano todo guardado na casa do tesoureiro. Ela não tinha casa, ainda não tinha aquela casa, né? Era tesoureiro. Ficava na casa do tesoureiro. Se esse ano fosse você que fosse fazer a festa, então a cabocla ficava na sua casa. Porque não tinha local para ela ficar. Então ela ficava na... Salbara pertencia a Santo Amaro, né? Então tudo era em Santo Amaro. Aqui não tinha. Então ficava na casa do tesoureiro. Então o tesoureiro é quem fazia a festa. Tanto que no dia 2 de julho tinha aquele baile. Era o que o povo dizia, que o povo ficava rico com o dinheiro do baile do 2 de julho, né? Porque todo mundo queria participar daquele baile do 2 de julho. O baile era a Filarmônica, que naquele tempo, onde hoje
é a casa da Filarmônica, que tinha uma casinha ali, que ali o bar era a sede de onde tinham os bares. Onde tinha a festa, o baile. Era um baile que todo mundo fazia questão de botar a melhor roupa para ir para os bailes de 2 de julho. E tinha o tesoureiro, é quem ficava com o dinheiro. E eu lembro que teve uma vez que teve um dos tesoureiros que o povo dizem, ele comprou até uma fazenda com o dinheiro do baile do 2 de julho. Como o povo fala muito, né, a gente não pode nem duvidar, nem afirmar. Mas era no dia de 2 de julho, podia ser o dia que fosse, era um dia de festa na cidade. Levava a gente para os bailes e ficava de olho, certo? Tirávamos dinheiro para fazer, porque assim, hoje em dia quem faz é a prefeitura, né? E faz de tudo. Tudo bem, é um acervo muito bom, só que tinha que ter, certo? Tudo que as pessoas faziam, porque aqui não tinha custo, certo? Só que o custo era do quê? Das vendas, porque não tinha supermercado na época. Então todo mundo ajudava um pouquinho a fazer o desfile, e o desfile saía maravilhoso. Era menina, pequenininha, ficava lá em casa. Acabou que o tempo todo lá tinha um quarto para ela. Sim. Aí, quando papai foi presidente a vida toda, ela acabou que ficava lá em casa. Mais de 20 anos. Aí depois, papai passou para Candinho, que ele envelheceu, né? Não queria mais ficar. Candinho era cunhado dele. Aí deu para Candinho. Tanto que tem ali a Rua do Fogo. Candinho morava ali. Por que a Rua do Fogo? Porque saía o pessoal com faixa aceso. Aí botou Rua do Fogo. Então, na época de Santo Amaro ainda, teve um vereador que colocou o nome, né, de uma rua chamada Rua do Fogo em Rua da Independência, né? Só que no recibo de água e de luz não vinha com esse registro de rua. Aí eu tive a oportunidade de ser vereador 2 vezes em nosso município e busquei novamente aprovar outro requerimento e tornou lei. Então, nosso município tem uma rua chamada Rua da Independência, em homenagem às pessoas que naquela época, né, se ficavam sempre em frente, se doando, né, se dedicando para que o 2 de julho, né, acontecesse em nosso município e com muito brilho. Então essa rua realmente não foi colocado o nome por mim, mas foi colocado, foi na época de Santo Amaro, mas não tramitou como deveria tramitar nas empresas prestadoras de serviço. Então, a partir do nosso mandato de vereador, eu também uma pessoa muito envolvida com as coisas do nosso município, nós conseguimos sim, né, tornar lei e enviar para as empresas prestadoras de serviço, para os Correios, etc., para realmente se chamar Rua da Independência, e porque o 2 de julho está no sangue de todos nós trabalhadores. A boca vinha para a Rocinha e da Rocinha ela subia com fogo, os fachos, comemorando que a independência da Bahia. A levada da cabocla, aqueles fachos todos que queimava a casa na Rocinha, com esses foguetes e esses fachos. Né? Nunca deixou de ter. Isso aí é uma tradição que nunca deixa de ter. Você vê que a levada da cabocla não fica ninguém dentro de casa. Pega da Rocinha até o lavador, até guardar ela. Quase nunca acompanhava, o papai não deixava. Ficava ali da esquina, esperando passar e voltava. Veja bem, Salbar é quando nós vamos compreender a levada da cabocla e um verdadeiro fogaréu, né? A gente precisa compreender que esse facho feito de palha, de licori ou do próprio coqueiro, esse facho pode ter sido no passado também uma arma de guerra. Porque hoje, quando a gente... Na história é importante a gente falar
compreender a história no tempo e no espaço, né? E quando nós vamos pensar 1820, 22, em uma salbara que não tinha energia elétrica, esse facho já era usado por esses nativos como um ícone, eu não poderia dizer um ícone, mas como um elemento do seu cotidiano. Esse facho era usado na pescaria, esse facho era usado na captura de mariscos à noite. E não podemos esquecer que em uma luta, você com um facho aceso, você tem uma arma na mão. Assim como um pau de rede, ou chamado de calão de rede, tudo isso são armas. Porque nós vamos entender que quando Padre Manuel ele convoca a população para essas lutas, eram homens e mulheres simples, eram pescadores, marisqueiras, homens rudimentares que lidavam com a roça de mandioca e assim sucessivamente. Então, quais eram as armas usadas por esse povo? Era a foice, facão, machado, o pau de biriba, e quem sabe o que é biriba sabe que biriba é pau de dar em doido. Então, assim, todos esses ícones hoje, e que se tornou como um verdadeiro fogaréu que leva a carruagem da cabocla, isso é símbolo de poder, isso é símbolo de resistência. Quando eu vim para aqui, eu me aposentei em 1980 e vim para aqui, né? Aí, como gosto de festa, aí me deram logo a presença do 2 de julho. Acabou que ficava lá em casa. Pô, não dá certo a cabocla de casa em casa. Aí procurei Nenzito. Aí falei, Nenzito, eu quero fazer o pavilhão para guardar a cabocla que fica de casa em casa. Então escolha aqui na frente, em qualquer lugar. E aí escolhi ali, mandei construir. 1980. E eu tenho uma memória assim muito linda do 2 de julho, porque era quando eu me sentia uma índia, porque minha mãe me arrumava de cabocla e me colocava em cima do carro, ela mesma fazia minha saia, meu penacho que eu botava aqui no braço, fazia um cocá que botava aqui no meu pescoço, e eu me sentia assim, criança, mais uma criança linda como índia. Eu me sinto assim maravilhosa. E quando eu vejo o 2 de julho daqui, e quando eu vejo falar da independência da cabocla, que é uma nossa irmã, a família Mendes aqui, que tem loucura pela cabocla, e parece que é da família dele mesmo. Então, eu sinto uma emoção muito grande, e eu acho que essa emoção contamina todos os salbarenses. Pequena, saía até de carro vestida de índia. Sim. Antes da cabocla da imagem, tinha essa tradição de colocar uma pessoa para sair no carro? As meninas botavam as palmeiras, e depois botavam as meninas, né? Saía as mães, vestiam de índio, e botavam assim na frente da cabocla. Da imagem da cabocla ou de cima do carro? No carro. Mas o meu sonho era ir na carroça, ser puxada, alicitada de cabocla, mas aí nunca deixaram. Que diz que nunca viram cabocla amarela. Aí botava dentro do carro. Sim. As mães botavam os meninos pequenos, né? Dizer que era menino. Sim, aí vinha arrastar Aí, no carro. aí os meninos vinham atrás, puxando, né? Sim. Depois tirou isso, que as mães queriam botar os meninos no carro. Aí tirou esse negócio de estar os meninos puxando. Porque sempre quem puxou a carroça era os meninos, não era homem. Sim. Era sempre os meninos, não era esses meninos que gostavam da folia.
cabocla de Salbara. Não era, aqui tinha caboclo e cabocla. Só que pareceu a cabocla, o caboclo sumiu. O caboclo sumiu. Mamãe também nos levava para o 2 de julho, para ver a cabocla, a Brígida. E ela, se a minha memória não me trai, tinha um caboclo. Se minha memória não trai, tinha um parceiro, tinha um caboclo. Eram dois, o caboclo e a cabocla, que nós íamos lá embaixo buscar, conduzir e levar de volta, com facho e tal, simbolizando aquele momento que à época não havia energia elétrica. Aí você está quantos anos, mestre? Só para te interromper. Rapaz, eu estou com 66 anos, feito agora dia 14 de junho. Essa sua memória você está aí de pequeno. Isso é antes dos 11 anos. E era... certo? Parecia zumbi. E tinha uma coisa que a cabocla não tem, a cabocla é peruca, né? Sim. Ele tinha cabelo. Entendeu? Ele tinha. Só saiu uma vez, se eu não me engano, aqui em Salbara. Ele e ela. Eu não me lembro o ano, mas saíram os dois. Quer ver? Marco extraordinário, Sesc Centenário no Sesc Centenário da Independência, saiu os dois. Aqui em Salbara. Os dois saíram juntos. Eu trouxe o caboclo para Salbara, foi para o meu avô, Pedro Atanásio de Brito. Foi quem construiu aqui o caboclo e a cabocla. Ele mandou fazer em Salvador. E eu trouxe para aqui. Era na rua Guedes de Brito, era onde fazia. Até hoje, lá em Salvador. Ali por trás da Praça da Sé. Ali ele mandou confeccionar o caboclo ali, segundo meu pai contava, né? Sim. Depois que ele casou com minha tia, meu avô casou com a minha tia, foi que veio meu pai. Aí saiu, desfilou muito tempo com o casal, com o caboclo e com a cabocla. Depois levou para Bom Jesus, que ele morava lá, né? Levou para Bom Jesus o caboclo, que está lá até hoje, e ficou só a cabocla aqui. Só a cabocla. Aí depois, o senhor que mandou fazer outro caboclo? Depois eu mandei fazer um caboclo em 1980. 1980. Eu mandei fazer o caboclo aqui, né? Coloquei na praça 2 vezes, 80 e 81. Coloquei o caboclo na praça 2 vezes. Em 82 eu não quis mais ficar, que fui para Salvador. Aí passei para Antônio de Sté, que já faleceu, e eles destruíram o caboclo. Jogaram ali na cisterna. Ali, esse caboclo foi um rapaz de Acupe. Custou 100 cruzeiros. 100 cruzeiros. Como a cabocla ficava de casa em casa, eu resolvi fazer aquilo, e pedi a Francino. Eu escolho onde você quiser e faça. E aí fiz a casa ali, o pavilhão do Júlio, quem fez fui eu. Pavilhão Cândido Mendes, o nome? Eu fiz em 1980. O senhor que deu o nome também? O senhor que deu o nome? Aí, como Cândido Mendes da Silva, ela casada com minha tia, eu aí homenageei ele, botei Cândido Mendes da Silva. Extraordinário, Sesc Centenário da Independência, potência de amor e paz, este Brasil faz coisa que ninguém imagina que faz. Sesc Centenário, vamos mais e mais, e vamos no amor e na paz. Mais ou menos isso aí. Aí cantava. Entendeu? Cantava. A gente cantava desfilando. Naquele tempo todo mundo queria fazer parte. Ave Maria, o grupo das damas de honra, cada uma botava um vestido mais bonito que o outro. Até hoje a gente tem um aí guardado, com medo até de se desfazer, porque é bem antigo.
quando eu comecei a estudar no primário, começou a ter desfiles, foi aí que eu comecei a conhecer o 2 de julho. E esse 2 de julho foi iniciado aqui em Salbara pela família Rocha, família Mendes. E daí então começou a passar pelas escolas, desfile. Às vezes de manhã as escolas de crianças, de tarde mais inteirado. Depois, há muitos anos atrás, veio o ginásio de Salbara. Foi aí que começou a ter, o ginásio começou a lançar as memórias antigas, os personagens da independência da Bahia, como Dom Pedro, Ana Nery, Ana Joana d'Arc. 1970 por aí foi quando começou a revolução do ginásio. Porque eu estudava em Acupe, e meu pai não tinha condições de pagar para eu ficar por aqui, e aí correu atrás e aí conseguiu fundar o ginásio de Salbara, por uma sigla chamada SENEC. Essa SENEC chama a Escola, Campanha de Escola da Comunidade. Então, quando começou em Salbara, eu já estava na 3ª série. Então, eu não podia estudar, aqui não tinha 3ª. Eu já estava saindo da 2ª para a 3ª. E aí, graças a Deus, Geraldo conseguiu fazer esse benefício para o povo. Onde é o ginásio hoje, ia ser uma fábrica de pesca. E essa fábrica de pesca, quem trouxe foi os padres alemães para Salbara. Como não deu certo, meu pai correu atrás e aí foi para o consulado e pediu autorização para a área ceder para fundar uma escola, que seja o ginásio de Salbara. Centro Educacional Senecista de Salbara. Foi lá em 1970 e pouco, por aí. Eu me formei em 76, fui para trás. Começou a botar o 2 de julho, aí ficou um pouquinho da escola. Eu trabalhava, Marinalva, Daci, aí a gente fazia os desfiles, né? Não era questão de... a vontade que a escola saísse. Aí que eu vou dizer que queria até que eu me aposentasse. Já sabe que gosta de folia, que bota junto, precisava um apulso. Não vou assim na vontade, né? Como a gente fazia. E aí a gente saía a escola todas. Aí convidava o Caio Moura, era o padre Manuel, o Ney Saraiva. Nessa época já tinha esses colégios. Na época que eu trabalhei, eu ainda encontrei vestimentas que foi Painho que fez. Ali no ginásio. No de cá não, mas no de lá. Ainda encontrei várias vestimentas que foi Painho que fez para o desfile. Porque ele sempre queria uma coisa melhor. Deparei com o 2 de julho, em princípio com um desfile cívico, assim mais para militar do que para cultural, mas não fiquei assim muito deslumbrada. Mas quando eu comecei a conhecer profundamente a história,
me despertou assim várias curiosidades. E uma frase de Dona Domitília que dizia assim, que diz, melhor dizendo, né? Se o 2 de julho se acabar, o que será de nós? Em princípio eu pensei assim, o 2 de julho no desfile, uma coisa assim tão simples, mas eu percebi que ela se referia ao cunho histórico de luta que perpassou o 2 de julho, não é? A trajetória das mulheres bravas de Salbara nas lutas pela independência do Brasil aqui na Bahia. Desde criança participei das solenidades do 2 de julho, indo com alguém da família. Lembro sempre que a minha mãe fazia um vestido novo para o 2 de julho, a minha mãe era costureira e com muito esmero eu sempre estava com vestido novo para acompanhar o desfile. Esse desfile não tinha grandes alas, nem muitos recursos financeiros, né? Eu lembro bem da cabocla, que desfilava com a filarmônica. E tinha crianças também vestidas de índio, né? Isso me vem muito à memória. E as pessoas caminhavam junto com o desfile, como ainda é até hoje, né? Não existe um lugar próprio para ver o desfile passar, as pessoas iam. E eu lembro bem de alguém mais velho, eu não sei se minha mãe, minhas primas, mas segurando a minha mão e acompanhando os desfiles. E quando passava ali na Rua do Dendê, tinha uma senhora que colocava um banco na janela, né, pelo lado de dentro, e dizia sempre um discurso com gestos. E eu lembro muito bem disso. Depois, um pouco maior, fiquei sabendo que essa senhora se chamava Belinha, que era mãe de Vicente, que eu acho que ainda é vivo, né? Lá do Dendê. E além dessa senhora, tinha uma outra que se chamava Domitila, que dizia também discursos. Eu estava sempre, fui testemunha ocular dessa parte da história de Salbara. E ela repetia sempre, se o 2 de julho morrer, o que será de nós? E eu achava assim, mas o que tem se 2 de julho morrer, né? A festa do 2 de julho? Eu achava assim, por que será, né? Mas eu não era muito pequena, não entendia muito essas coisas. Depois vinha para a praça principal, tinha um coreto, e no coreto tinha os discursos. Eu lembro muito bem de minha tia Mari dizendo discurso no final do desfile. A filarmônica e muitas pessoas que ficavam juntas ali para ver esses discursos. Todo ano a cabocla tinha de fazer a curva para ela recitar uma poesia. Só lembro que no final ela dizia assim, porque se 2 de julho morrer, o que será de nós? Eu não sei, eu não lembro da poesia toda, mas todo ano era a mesma coisa. Lembro que ela já bem decadente, sentava num banquinho, mas não deixava de recitar a poesia. Hoje eu me lembro de mim mesma com um vestido que eu não gostava, não vou mentir, mas aí me botou um vestido amarelo representando verde, amarelo, azul e branco. Pense aí, a bandeira do Brasil, eu segurando aquela bandeira, eu me retava pelo vestido. Ele fez um vestido tipo essas escolas antigas que tem aquela saia pregueada. Sim. Assim mesmo. Eu sempre fui os vestidos, Marivaldo, minha prima, isso, tinha aquela... Os vestidos, teve um desfile que foi assim. Ele botou todo mundo de vestido. Agora, cada uma tinha um vestido diferente da cor da bandeira.
Era muito bonito. Desfilei durante muito tempo. Quando eu, é claro, ingressei nas unidades escolares, eu desfilei a vida inteira, praticamente. Eu participei de praticamente todas as alas. Eu já fiz parte da banda marcial, eu já estive na frente do desfile, eu já estive no meio do desfile, eu já estive no fundo do desfile com farda, que a gente chamava que era a turma do fundão de farda aqui no desfile. Então assim, o 2 de julho para mim sempre foi muito mais festivo do que histórico, durante muitos anos da minha vida, né? Até que eu cresci e aí de fato eu tive a consciência da data histórica, né? Da importância do 2 de julho pra gente aqui na Bahia. Eu lembro que com 6 anos eu saí de Dom Pedro I, ainda lembro como hoje, a memória de poder colocar uma bota, de colocar uma farda ali da fanfarra municipal na década de 80 e sair representando Dom Pedro I. E aquilo me traz um orgulho hoje saber que o Dom Pedro I que eu estava representando era o Dom Pedro I negro, fazendo referência ao nosso povo lutador. E diversas vezes saí também como índio. E lembro de um episódio, na década de 90, quando minha mãe pintou com tinta de tecido e acabei ficando com as manchas peculiares dos indígenas marcado em meu rosto. Então são memórias assim que eu trago do 2 de julho, das minhas participações e durante muitos anos saindo como músico na fanfarra municipal aqui de Salvador. Falando do 2 de julho, o 2 de julho é uma festa, é uma movimentação cultural que traz memórias afetivas, né, dessa data, porque aqui em Salvador, desde criança, eu sempre fui envolvido em várias manifestações culturais e o 2 de julho faz parte, né, dessa nossa construção de identidade. Inicialmente a gente não entende por que criança fantasia as manifestações, as histórias. A gente sabia sempre sobre independência da Bahia, mas a gente estava sempre ali de modo a participar. E eu tenho memórias memoráveis, fabulosas, assim, de tocar. Eu toquei na fanfarra, na banda marcial da escola, do SEMAC, toquei na banda marcial Padre Manuel José Gonçalves Pereira, né? Saí várias vezes no 2 de julho representando a chegança à fragata brasileira, ali como um personagem dessa historicidade toda que envolve essa data, que é uma data importante para o nosso estado, para o nosso Brasil. O que eu mais gosto de me lembrar na questão de 2 de julho é o momento, o espetáculo, não só do desfile, mas as expectativas que as famílias tinham, o sorriso não só dos estudantes, das crianças, em estar participando do desfile, estar sendo notado ali, representando, fazendo parte da história, mas a própria família está levando seus filhos. Era um momento de muita alegria, de festejo, então realmente é algo muito significativo.
2 de julho em Salbara é um evento grandioso, que a população espera por ele, né? É um evento assim de mais participação popular. Eu gosto muito do 2 de julho de Salbara. E assim, a minha contribuição para este evento veio em 2017, quando estive na Secretaria da Educação. Era um evento anteriormente assim só de símbolos, de desfile mais cívico, mais fardamentos, e aí eu resolvi botar a partir daí uma temática, não é? E aí precisava que os estudantes soubessem mais da história de Salbara, dessa participação de Salbara no desfile de 2 de julho. Então aí eu comecei a chamar os historiadores da terra, e eles começaram a visitar as escolas, e eles começaram a preparar os meninos, e os meninos começaram a entender qual era a função deles naquele desfile. E aí nós tínhamos a cada ano um tema, não é? Esse tema eles eram estudados nas escolas e apresentados no 2 de julho. Então saímos daí de um desfile meramente alegórico e começamos a dar sentido ao desfile de 2 de julho. Entendendo a parte histórica, que é a parte mais importante, né, que a população precisava conhecer, e trazer também a importância das mulheres, que foram assim grandiosas nesse movimento, nesse evento. E hoje Salbara já trabalha e já vai nessa linha de sempre um tema e sempre agregando a cultura com a tradição histórica e também adaptando para os momentos reais que a população vive, não é, das carências, das necessidades, daquilo que a gente precisa mostrar no desfile. Eu costumo dizer que aqui em Salbara, eu acho até engraçado algumas vezes, né? Eu estou secretária de Educação desde 2019, né? E eu acho bacana porque eu até uso essas brincadeiras às vezes, né? Gente, a gente parece escola de samba. Termina uma e já pensa na outra, né? Do ano seguinte. Aqui hoje a gente fragmenta da seguinte forma. O 2 de julho ele não é só um ato cívico em si, ele não é só uma festividade, ele não é só uma curtição, ele é um processo de ensino-aprendizagem, né? Então os nossos meninos, eles já recebem toda a sua bagagem pedagógica, todo o seu material em escola, e quando eles vão para a rua é como se fosse a culminância daquilo que eles aprenderam em sala de aula, né? Então hoje todas as escolas do Fundamental 2, bem como as turmas do 5º ano dos anos iniciais, quem fazem parte desse processo do desfile cívico. Aí a gente leva para a rua as alas, que são dos personagens que tiveram envolvimento direto e alguns até parcial no processo, né? Nessa luta, nessa batalha da independência. E os meninos, ao saírem às ruas, eles saem caracterizados com os personagens da época. Da Bahia, Salbara teve um destaque muito grande. Infelizmente se fala muito de Cachoeira, muito de Santo Amaro, mas Salbara, a cidade de Salbara teve um destaque muito importante nessa batalha, nessa luta, né, pela independência da Bahia e depois da independência do Brasil. Tivemos a figura do Padre Manuel, né, em Maragogi Pano, que esteve à frente dessas batalhas
E aqui em Salbara, o povo, sobretudo, foi um povo de luta que ajudou muito nesse processo todo de libertação do povo da Bahia. E as mulheres que foram as guerreiras. Os homens não foram nada, as mulheres que foram as guerreiras. Como a gente tem aqui em Salvador, tinha um bocado de ex-combatente, mas as mulheres foi quem aguentou a porrada. E que essas mulheres se vestiam de careta do mingau. O famoso 2 de julho da Bahia. Caretas do mingau, que estiveram nas trincheiras de lutas da independência do Brasil na Bahia, e assim demonstrou a pujante participação delas em estar blindando, tentando proteger seus maridos, né, da forma que se caracterizavam, tentando afastar os adversários naquele momento. Então, assim, é de extrema importância estar valorizando a participação dessas guerreiras salbarenses, que hoje, graças a Deus, estão sendo valorizadas, não só pela Bahia, pelo Brasil. Já visto algumas escolas de samba do Rio de Janeiro já vem demonstrando a bravura dessas guerreiras salbarenses na luta pela independência do Brasil na Bahia. Quando criança, lembro muito bem, quando as madrugadas do dia 1º de junho, saíamos pelas ruas e temíamos por conta das vozes que ouvimos, daquilo que ouvíamos e dos relatos que se tinham. As mulheres gritando, olha o mingau, olha a careta do mingau, e aquilo me traz à memória, tal qual ainda é hoje, quando soa as madrugadas, ecoa o pertencimento e o sentimento de que aqui também lutamos bravamente para conquistar a independência do Brasil que ocorrera na Bahia. Como esquecer as madrugadas, onde as pessoas caracterizadas de caretas passavam as ruas, sempre batiam nas portas, aquelas donas de casa ofereciam algo também, né? Em troca de um mingau, às vezes quem tinham aquele licor, algo da época junina, já oferecia às pessoas que estavam participando também daquele cortejo. E assim, e propriamente dito, 2 de julho, dia, eu tenho lembranças que, por incrível que pareça, a única foto que eu tenho de criança foi de um 2 de julho, onde nós, os pais, né, nos vestiam do verde e amarelo, que são as cores do nosso país, para estar participando do 2 de julho, nessa data tão importante para o Brasil, para a Bahia e para Salbara. O 2 de julho é uma data que precisa cada vez mais ser explorada a sua historicidade, porque ela traz no seu centro uma produção, né, de revelar a própria identidade das pessoas e do lugar. Essa construção de identidade a partir das memórias, que hoje a gente chega num ponto de conseguir entender a construção da sociedade salbarense, baiana e brasileira a partir dessa data do 2 de julho. E qual é a importância? É a questão de pertencimento. É muito mais, 2 de julho para mim, e eu acredito também que para muitos dos conterrâneos, é muito mais do que o contexto histórico. É uma questão de pertencimento. É uma questão de dizer que nós fizemos parte de um fato tão importante, participou bravamente, com vida, com sangue, na parte da independência do nosso país. E que não se encerrou apenas ali, mas que até hoje nós continuamos lutando
por essa questão de independência, de identidade, de reafirmação, dentro do contexto educacional. Então, essa herança cultural não pode morrer. Porque se com ela morrer, acaba a nossa história. E acaba, às vezes, um motivo pelo qual estamos aqui lutando e significando aqueles que lutaram tão bravamente e os que lutam até hoje. É que as gerações futuras precisam conhecer um pouco mais sobre a nossa história, a participação do nosso município com grandes guerreiras, as mulheres do Mingau, a atuação do Padre Manuel, em todo o contexto histórico no Brasil para a sua independência. Nós estamos em um privilégio de estarmos e fazermos parte dessa independência do Brasil. A independência da Bahia, né, grandiosa para o nosso país. Por que não manter este legado? Este legado precisa ser mantido. Embora muitas das vezes as escolas patrocinam ou organizam o desfile voltados para algum tema específico do momento. Mas graças a Deus, digo assim, que o momento educacional ele está se mantendo e colocando mais em prática as novas pesquisas. Né? Temos vários historiadores na nossa cidade que estão trazendo essa luz de como o nosso povo salvarense é importante na história brasileira. De julho morrer, o que será de nós? Porque morre também as nossas tradições, a nossa memória, a nossa história. Então, um pouquinho chateado com isso, eu acordei e comecei a escrever esse texto. E ele diz assim: se o 2 de julho morrer, o que será de nós? Acho que fui testemunha ocular desse discurso. E na época, sem nada entender, confesso que dei com os ombros. Ah, não muda nada. Nós vamos continuar existindo. Hoje, mais madura, por que não dizer mais velha, meditando nessas palavras, vejo muito e entendo que era uma profecia da senhora Domitila. Estava antevendo uma época onde perderíamos a capacidade de guardar a nossa memória, as nossas referências, atrás de um quadradinho de um aparelho celular que nos abre a porta para o mundo, as portas para o mundo inteiro e muitas vezes nos leva do nada ao lugar algum. Entendo agora a profundidade da frase: se o 2 de julho morrer, o que será de nós? Na levada da cabocla, ontem, que emoção ao ver tantos de nossa terra, dos mais experientes às criancinhas. Todos caminharam, regidos pela batuta do patriotismo, seguindo a charrete tradicional, ao som das filarmônicas e iluminados por fachos, seguindo a tradição como antigamente, quando não havia a luz das lanternas de LED com alto alcance.
Na história do nosso povo, foram muitos salbarenses que lutaram para trazer até nós estas tradições. As mulheres foram protagonistas desta história. Hoje são muitos que lutam para colocar na rua o desfile. Rostos que se juntam para trazer a beleza das alas, onde capítulos são dissecados por rostos anônimos. Coisa linda de ver. O mundo não vai entender se vir tudo isso na internet, mas nós, da terrinha, saberemos a emoção que aquela comemoração nos causa. É a nossa identidade. Jovem, que responsabilidade. Cabe a vocês preservarem tudo isso. Porque, se o 2 de julho morrer, o que será de nós? Nunca mais o despotismo regerá nossas ações. Com tiranos não combinam brasileiros corações. Nunca mais o despotismo